Vamos conhecer agora mais uma classe gramatical extremamente importante, da qual já até falei anteriormente, a conjunção. Categoria gramatical usada para ligar funções iguais ou introduzir oração desenvolvida. E elas estão dispostas em dois grupos, as coordenativas e as subordinativas. As coordenativas podem introduzir uma oração que recebe o nome de coordenada sindética aditiva, que expressa a ideia de soma. O aluno estudou e viajou. O aluno fez duas coisas, estudou e viajou, soma. Então olha o E aí, conjunção coordenativa aditiva. As principais conjunções coordenativas aditivas: e, não só, como também, não só, mas ainda, bem como, e depois as adversativas, que expressam oposição, contraste. As principais: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, são muito cobradas. E o E igual a mas, igual a porém. Estudou e não passou, este E aí é adversativo. Estudou, porém não passou. Estudou, positivo, não passou, negativo. Conclusivas expressam uma soma, só que lógica. Estudou e passou. Estudou, logo passou. As principais conclusivas: assim, então, logo, por isso, por conseguinte, de modo que, de maneira que. Aí temos as conclusivas. Estudou, logo passou. Estudou, por isso passou. Estudou, de modo que passou. As explicativas, que expressam um esclarecimento, uma explicação, uma justificativa para o que foi dito anteriormente. As principais conjunções coordenativas explicativas: pois antes de verbo, porque pois após verbo é conclusivo. Porque, porquanto, visto que, uma vez que. São conjunções coordenativas explicativas. Não fique parado no meio da rua, porque poderá ser atropelado. Esta segunda oração, porque poderá ser atropelado, é uma justificativa para o que foi dito anteriormente. É uma explicação, é um esclarecimento. Hoje as bancas estão usando muito isso. A segunda oração justifica o que foi dito na primeira. É a mesma coisa de dizer que ela é uma coordenada sindética explicativa. E as alternativas: ideia de opção, de alternância, ou, ora, já, quer, seja, seja Paulo, seja Pedro, ou Paulo, ou Pedro, quer Paulo, quer Pedro. Estas são as alternativas. Então, tranquilidade aí para as conjunções coordenativas. Agora, vamos para as conjunções subordinativas. Introduzem uma oração subordinada adverbial ou subordinada substantiva. As causais: pois, porque, porquanto, visto que, desde que, já que, uma vez que, na medida em que. Cuidado para não confundir na medida em que com a medida que. Na medida em que é causa, a medida que é proporção. Então, as causais estão aí. As condicionais: se,
caso, contanto que, desde que, depois as conformativas, conforme, consoante, segundo, agora as consecutivas, que, precedido de que, quando na oração principal houver um dos elementos intensivos, tão, tal, tanto, tamanho, essas consecutivas ainda, de forma que, de modo que, de maneira que, de sorte que, estudou tanto que passou. O estudo é a causa, é o fato motivador, é o fato gerador, e a consequência, passou. Essa consequência é também chamada de efeito, decorrência, resultado, resultante. As concessivas, que são as prediletas das bancas, estão dispostas em dois grupos: conjunções e locuções. Conjunções: embora, conquanto, que igual a sem que, malgrado, que só podem ser usadas para fatos certos. E as locuções: ainda que, ainda quando, mesmo que, mesmo quando, apesar de que, não confundir com apesar disso, porque apesar disso é uma locução conjuntiva, coordenativa, adversativa. Já apesar de que, se bem que, a não ser que, são todas locuções conjuntivas concessivas. Professor, como faz para não confundir uma adversativa com uma concessiva? A oração coordenada sindética adversativa traz o verbo no modo indicativo, e a oração subordinada adverbial concessiva traz o verbo no modo subjuntivo. Então não dá para confundir isso. A adversativa é uma oposição constatada, isto é, uma oração não impede a realização da outra. Já a concessiva, aliás, correção, oposição constatada, isto é, uma oração impede a realização da outra. Estudou, porém não passou. O estudo aconteceu, mas a aprovação não aconteceu. Então, quando uma deixa de acontecer, essa oposição é chamada de constatada. Isso significa o quê? A presença de uma oração coordenada sindética adversativa. Agora, sair, embora estivesse chovendo. Eu não deixei de sair, e também não deixou de chover. Então, quando uma não impede a realização da outra, ela é chamada de oração subordinada adverbial concessiva, e é uma oposição superada. Comparativa: Paulo estuda mais que ou do que João. Paulo estuda menos que ou do que João. Paulo estuda tanto quanto João estuda. Esse tipo de oração normalmente traz o verbo subentendido, normalmente. Paulo estuda mais que João. Paulo estuda mais que João estuda. E ainda temos a proporcional, que expressa uma proporção, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, quanto mais estudo, mais aprendo. À medida que estudo, aprendo. A proporção que estudo, aprendo. E temos ainda as subordinativas finais, que é para que, a fim de que, porque, igual a para que, estudo, para que, passe. Estudo, a fim de que passe.
Então, nós vimos aí as principais conjunções e locuções conjuntivas. E aí é importante também recordar um detalhe. Estudou, mas não passou. Estudou, coordenada assindética, mas não passou, coordenada sindética adversativa. As bancas costumam sugerir a reescritura do período começando por não passou. Quando a banca sugere isso, não passou, a oração coordenada sindética adversativa vira a oração principal, e a coordenada assindética vira oração subordinada adverbial concessiva. Concessiva. Não passou, embora estudasse. Então, quando a banca sugerir a reescritura do período começando por parte da oração coordenada sindética adversativa, essa parte vai virar oração principal, e a assindética vai virar oração subordinada adverbial concessiva. O que houve aí? Inversão de relação das orações. Aqui, estudou, mas não passou, a segunda oração mantém uma relação de oposição com a primeira, de adversidade, de contraste. Mantém uma relação de coordenação. Já que não passou, embora estudasse, a segunda oração mantém uma relação de subordinação com a primeira. Mantém uma relação de oposição superada. Aqui é oposição constatada, aqui é oposição superada. Então, muito cuidado com isso. Qual é a relação mantida entre essas duas orações de coordenação? Qual é a relação mantida entre essas duas orações de subordinação? A Fundação Carlos Chagas, ela diz o seguinte: estudou, mas não passou. Invertendo a relação das orações, quando ela fala isso, ela está mandando, está sugerindo mudar de coordenada para subordinada. Isso só acontece entre a adversativa e a concessiva. Agora, pode acontecer isso aqui também, ó. Estudou tanto que passou. Aqui, oração principal, temos a causa. Aqui, oração subordinada adverbial consecutiva. Aqui, a consequência. Qual é a relação mantida entre as duas orações? Oração 1 e 2. Relação mantida, relação de subordinação. O que a banca vai fazer? Invertendo a relação de subordinação. Ou seja, ela quer que esta vire oração principal e que esta vire oração subordinada. Então, claro que vai ficar passou porque estudou. Oração principal e oração subordinada adverbial causal. Só que nesta mudança que as bancas cobram, iniciando o período por passou, marque a alternativa que apresente o conectivo ideal para ligar as duas orações. Aí vai pintar lá, estudou tanto que passou. Aí vai lá, letra A, de modo que não é resposta, continua consecutiva.
Conquanto não é resposta, é concessiva. Por quanto pode ser resposta, causal. Por que pode ser resposta, causal. Já naquele exemplo anterior, estudou, mas não passou. Ao iniciar o período por não passou, embora estudasse, aí as bancas também vão cobrar. Invertendo a relação das orações, marque a alternativa que apresente o conectivo ideal para ligar as orações na nova reescritura, na nova estruturação. Aí é só observar aquela que trouxer a conjunção subordinativa concessiva. E pode acontecer ainda assim, ó. Estude, porque isso mudará a sua vida. Aqui uma coordenada assindética, aqui uma coordenada assindética explicativa. Professor, por que não causal? Isso aqui não está provocando aquilo lá. Até porque nada disso aconteceu ainda. Você não estudou e a sua vida não mudou ainda. Não existe relação de causa e consequência com algo que não aconteceu. Não existe relação de causa e consequência com o verbo no imperativo ou com o verbo no futuro. No caso aqui o verbo está no imperativo. Qual é a sugestão da banca? A banca está pedindo para inverter a relação de coordenação. Relação de coordenação, então ela quer que eu comece por aqui, ó. Ó, isso mudará a sua vida. Aí nesse caso, nessa inversão, a explicativa vira assindética e a assindética vira coordenada sindética conclusiva. Isso mudará a sua vida. Portanto, estude. Logo, estude. Então, 3 situações. Inverta a relação das orações. A banca está mandando mudar de subordinada para coordenada ou coordenada para subordinada. Isso só pode acontecer entre a coordenada sindética adversativa e a subordinada adverbial possessiva. Agora a banca está mandando inverter a relação de subordinação. Isso só poderá acontecer entre a causal e a consecutiva. Se a oração principal for a causa e a oração subordinada for a consequência, e ela pedir para inverter a relação de subordinação, então a oração principal vai passar a ser a consequência e a subordinada vai passar a ser a causa. Agora, se ela pedir para inverter a relação de coordenação, aí a explicativa vira conclusiva ou a conclusiva vira explicativa. Isso só pode acontecer entre a explicativa e a conclusiva. Tranquilidade? Conjunção. Lembrar ainda que, no caso das orações, uma oração que é introduzida pelas palavras que e se e pode ser substituída por isso, é classificada como subordinada substantiva. E aí temos um tópico muito importante. É muito cobrado assim nas provas. A segunda oração está complementando o sentido do verbo da primeira. A segunda oração está complementando o sentido do nome da primeira.
Ou então apenas a segunda oração está complementando o sentido da primeira. Vamos distribuir as orações da forma como as bancas cobram. Professor, quais orações complementam o sentido da primeira? A subordinada substantiva objetiva direta, a subordinada substantiva objetiva indireta, a subordinada substantiva completiva nominal ou a subordinada adverbial locativa. Professor, quais orações caracterizam a primeira? Subordinada substantiva predicativa, que caracteriza de forma passageira, momentânea, e a subordinada adjetiva, que caracteriza de forma definitiva, em virtude de exercer função de ADN. Professor, quando é que uma oração explica a primeira? Quando ela explica? Quando ela é uma subordinada substantiva apositiva ou uma coordenada sindética explicativa. Aí ela vai explicar a primeira. É bom lembrar que no caso das coordenadas sindéticas explicativas, as bancas hoje costumam dizer que elas justificam o que foi dito na anterior, e é verdade, é isso mesmo. Então, professor, e quando é que uma oração vai ser o agente da ação verbal da primeira? Quando ela for uma subordinada substantiva subjetiva ou for uma subordinada substantiva agente da passiva. Então é muito simples. Se a banca estiver dizendo que a segunda oração está complementando o sentido da primeira e ela for uma subordinada substantiva predicativa, isso é falso, porque a predicativa não complementa o sentido, ela caracteriza. Se a banca estiver dizendo que a segunda oração está complementando o sentido da primeira e ela for uma subordinada substantiva subjetiva, é falso, porque a subjetiva não complementa o sentido da oração principal, ela simplesmente é o agente da ação verbal da oração principal. Tranquilidade aí, queridos, em relação às conjunções e orações. Agora vamos conhecer mais uma classe gramatical chamada de interjeição. Interjeição, categoria gramatical usada para expressar os nossos sentimentos, que você não consegue entender língua portuguesa, este que aí é uma interjeição de espanto. Vamos, continuemos firmes, vamos, queridos. Aí olha, interjeição de animação. Puxa, você não entendeu isso? Interjeição também de espanto, de tristeza. Então, as interjeições não exercem função sintática, são chamadas de vocábulos, frases. Elas são usadas para expressar os nossos sentimentos. Meu Deus, que beleza, passei, fui classificado, fui nomeado. Interjeição de alegria. Olá, interjeição de saudação. Obrigado, interjeição de agradecimento. E aí temos várias interjeições e locuções interjeitivas usadas para expressar os nossos sentimentos. Encerramos aí as classes gramaticais previstas para este revisaço. Bem, queridos, agora vamos entrar em um tópico lá de fonologia, muito importante, acentuação gráfica. Antes disso, é necessário que saibamos que uma palavra pode apresentar uma sílaba, chamada de monossílabo, que pode ser átomo ou tônico. Duas ou mais sílabas, se a sílaba forte for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. É fácil, olha a mnemônica. Dentro da palavra proparoxítona estão as definições. Oxítona, última.
Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Então isso aqui é uma mnemônica para memorizar. Quando a sílaba forte é a última, ela é oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Professor, eu não gosto muito de acentuação porque são muitas regras. Engano seu. São poucas regras. Na realidade, eu só preciso memorizar as regras para as palavras oxítonas. Porque, observem, todas as proparoxítonas são acentuadas. Árvore, médico, lêvero, elétrodo, todas são acentuadas, sem nenhuma exceção. Então eu preciso memorizar as regrinhas para as oxítonas. Quando é que eu vou acentuar uma oxítona? Quando ela termina em aas, sofá, sofás, os, cipó, cipós, es, café, cafés, em, ens, também, em, parabéns, ens. Professor, e as paroxítonas? Eu vou acentuar se não for regra de oxítona. Olha como fica fácil. Enfim, sílaba forte. I. É regra de oxítona? Não. Oxítona é M, é NS. Então, hífen, acento. Professor, e se eu pegar a palavra hífen e colocar no plural? Se você pegar a palavra hífen e colocar no plural, virou regra de oxítona. Agora não pode receber mais acento. Professor, e a palavra item? Se uma forte o i, eu não posso acentuar uma paroxítona com regra de oxítona. Professor, então nem acentuação é decorado? É verdade, nem acentuação. A língua portuguesa é lógica. A língua portuguesa possui a sua própria engenharia. Temos que entender a engenharia da língua portuguesa, como funciona a língua portuguesa. Esse idioma tão bonito, tão fácil de ser entendido. É preciso que entendamos a nossa língua, como ela é usada, como ela é cobrada em prova. Isso é muito importante, é muito fácil. Observem bem. Pólen, sílaba forte, pó. Isso aqui não é regra de oxítona, acento. Se eu pluralizar, professor, vira a regra de oxítona, perde o acento. Ímpar, sílaba forte, in, R, não é regra de oxítona, acento. Lápis, sílaba forte, lá, IS, não é regra de oxítona, acento. Nelson, sílaba forte, nel, ON, não é regra de oxítona, acento. Professor, mas os nomes próprios são acentuados também? Claro, os nomes próprios obedecem também às regras existentes em nosso idioma. Útil, sílaba forte, o L não é regra de oxítona, acento. Bônus, sílaba forte, o S não é regra de oxítona, acento. Ânsia, oxítona é A, ali deu IA, acento. Ânsia. Professor, justifica a acentuação dessas palavras. Paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em I, seguido de S, paroxítona terminada em N, paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em U, seguido de S, paroxítona terminada de ditongo oral. Pônei, sílaba forte, pom. Isso aqui é regra de oxítona? Não. Então, acento, paroxítona terminado de ditongo oral. Muito fácil, muito tranquilo.
Professor, e a palavra saída, que é paroxítona e recebeu acento, mesmo terminando por uma regra de oxítona? Então, queridos, ela não foi acentuada por ser paroxítona, ela foi acentuada por uma outra razão distinta, que no caso aqui é hiato. O I formou hiato com a vogal anterior. O I e o U, quando hiatos, o I e o U, quando formam hiatos com uma vogal anterior, diferente deles, desde que fiquem isolados ou seguidos de S e não seguidos de NH, são acentuados. Olha aqui, ó. Formou hiato com a vogal diferente dele, ficou isolado, não está seguido de NH. Agora observe bem. Rainha, o I não recebe acento, porque está seguido de NH. Xiita, o I não recebe acento, porque formou hiato com o próprio I. Joona, o U não recebe acento, porque formou hiato com o próprio I. Juiz, o I não recebeu acento, não ficou isolado, não está seguido de S. Professor, e se eu pegar a palavra juiz e colocar no plural, se eu flexionar, aí o I vai ficar isolado e acento. Ah, professor, então se a banca afirmar que saída é uma palavra paroxítona, está errado? Não, a banca está certa. E se ela afirmar que a palavra saída é uma palavra paroxítona e foi acentuada por esta razão, aí é falso. Ela não foi acentuada por ser paroxítona, ela foi acentuada porque o I formou hiato com a vogal anterior. Professor, e veículo? Qual o motivo da acentuação de veículo? Veículo foi acentuada por duas razões distintas: pró-paroxítona e o I formou hiato com a vogal anterior. Pode observar que ele ficou isolado e não está seguido de NH. Então, marque a opção em que haja uma palavra que foi ou que é acentuada por duas razões distintas, duas regras diferentes. Aí está ela, veículo. Professor, a banca está afirmando que as palavras friíssimo e feíssimo foram acentuadas pela mesma razão. É verdade isso? Não é verdade. Friíssimo foi acentuada por uma única razão: por ser pró-paroxítona. Por ser hiato, não, porque o I formou hiato com o próprio I, e aí, repetição, o hiato não recebe acento. Já feíssimo foi acentuada por duas razões distintas: pró-paroxítona e o I formou hiato com a vogal anterior, que no caso aqui é o E. Então, friíssimo e feíssimo foram acentuadas pela mesma razão. Falso. Foram acentuadas por regras distintas. Friíssimo e feíssimo foram acentuadas por duas regras distintas. Falso. Quem foi acentuado aqui por duas regras distintas? Apenas feíssimo. Estão vendo como é fácil? Professor, e voo recebe acento? Não, os hiatos formados por vogais repetidas não são acentuados. Mas já recebeu acento, professor? Já, antes do acordo, antes do último acordo ortográfico. Mas vocês devem esquecer isso, porque agora o que é cobrado? A palavra voo recebe acento? Falso. A palavra voo não recebe acento em virtude de o ter formado hiato com o próprio o. É verdade. Veio
recebe acento, professor? Não. Vogais repetidas. Professor, ele recebe acento? Não. Monossílabo tônico terminado em "em" não recebe acento. Professor, e eles têm acento circunflexo para diferenciar do singular. Acento diferencial. Professor, mas os acentos diferenciais não caíram com o último acordo ortográfico? Caíram nas paroxítonas, somente nas paroxítonas. Ah, professor, então para verbo não recebe mais acento? É verdade. Pelo não recebe mais acento, pelo substantivo? É verdade. Pera não recebe mais acento? É verdade. Mas ficou alguma, professor, que recebe acento diferencial mesmo sendo paroxítono? Ficou. Pode e pôde. Pode é presente. E pôde é pretérito, é passado. E as formas verbais, professor? As formas verbais seguem as regras das oxítonas. As formas verbais terminadas em A, O e E são acentuadas normalmente. Amá-la, compô-lo, vendê-lo. Professor, e puni-lo não leva acento, forma verbal terminada por I, e não é regra de oxítona. Professor, e substituí-lo recebe ou não acento? Recebe, mas não por ser forma verbal tônica, e sim em virtude de o I haver formado hiato com a vogal anterior. Se a banca afirmar que substituí-lo foi acentuada por se tratar de uma forma verbal tônica, é falso. Se a banca afirmar que substituí-lo foi acentuada por duas razões distintas, hiato e forma verbal tônica, é falso, por apenas uma razão: hiato. Professor, e os monossílabos tônicos seguem as regras das oxítonas? Não, não seguem, pois eles possuem apenas uma sílaba. E para uma palavra ser oxítona, ela tem que apresentar no mínimo duas sílabas para eu dizer que a acentuada é a última. Oxítona, sílaba forte é a última, ela tem que apresentar pelo menos duas. Ah, professor, então eu entendi. Olha, marque a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada por regra diferente das demais. Até, oxítono terminado em E. Café, oxítono terminado em E. Amá-la, forma verbal tônica que segue regra de oxítona, A. Sofá, oxítono terminado em A. B, monossílabo tônico, ela é a resposta. Marque a alternativa em que haja uma palavra que tenha sido acentuada por regra distinta das demais. É a alternativa B. A questão poderia ter sido assim também. Em todas as alternativas, as palavras foram acentuadas pela mesma regra, à exceção de uma. Marque a alternativa B. Até porque, queridos, seria possível resolver essa questão por lógica. Observe bem: duas sílabas, uma, duas, três sílabas, duas sílabas. A única aqui com uma sílaba é a alternativa B.
A maioria dessas questões de acentuação é resolvida por lógica. Observe bem esta. Marque a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada por regra distinta das demais. A banca pede alternativa em que haja uma palavra que tenha sido acentuada por regras distintas das demais. Observe que último, o acento está na penúltima. Sério, o acento está na penúltima. Até, o acento está na última. Hífen, o acento está na penúltima. Pônei, o acento está na penúltima. A única palavra que traz acento na última sílaba é até. Por isso ela é a resposta. Professor, quais são as regras? Não sei e nem quero saber. Não há necessidade. Eu resolvi por lógica. Observem bem esta. Marque a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada por regra diferente das demais. Alternativa A, sério. Alternativa B, ânsia. Alternativa C, saída. Alternativa D, série. Alternativa E, pônei. Sério, acento na penúltima. Ânsia, acento na penúltima. Saída, acento na penúltima. Série, acento na penúltima. Pônei, acento na penúltima. Não deu para matar por aqui. Aí eu vou para o fim da palavra. Sério, ditongo. Ânsia, ditongo. Série, ditongo. Pônei, ditongo. Saída não é ditongo. Ela é a resposta. Vai por lógica também. Professor, e a regra? Mais uma vez, não há necessidade de se saber a regra. Mas quer saber? Sério. Paroxítono terminado depois de ditongo oral. Ânsia, paroxítono terminado depois de ditongo oral. Saída, hiato. Série, paroxítono terminado depois de ditongo oral. Pônei, paroxítono terminado depois de ditongo oral. Também resolvida por lógica. Agora é alternativa A, sério. Alternativa B, ânsia. Alternativa C, história. Alternativa D, série. Alternativa E, pônei. Sério, penúltima. Ânsia, penúltima. História, penúltima. Série, penúltima. Pônei, penúltima. Tudo empatado. Sério, ditongo. Sério, ditongo. Ânsia, ditongo. História, ditongo. Série, ditongo. Pônei, ditongo. Empatou. Sério, ditongo crescente. Ânsia, ditongo crescente. História, ditongo crescente. Série, ditongo crescente. Pônei, ditongo decrescente. Ela é a resposta. É a única diferente das demais. Professor, como saber se um ditongo é crescente ou decrescente? É muito fácil, é muito simples. Olha a tabelinha criada por esse professor. O A vale 4, o O vale 3, o E vale 2, o I vale 1 e o U vale 1. Em uma sílaba, quando eu tiver um 4 e o 3, quem é maior? Não é o 4? Então o 4 será vogal e o 3 semivogal. Se eu tiver um 3 e o 2, o 3 será vogal e o 2 semivogal. Se eu tiver um 2 e um 1, o 2 será vogal e o 1 será semivogal. Se eu tiver 1 e 1, aí aquele que aparecer em primeiro lugar, aí eu vou ter duas situações para 1 e 1. 1 e 1 iguais.
Um e um diferentes. O que é isso? Iguais. I, U. Aí eu vou ter vogal, 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 vogal e ato. Diferentes. E o I, quem vier em primeiro lugar será vogal, quem vier em segundo lugar será semivogal. Então observe bem. Sério. 1 e 3. 1 para 3, cresce ou decresce? Cresce, de tom decrescente. Ânsia, 1 e 4, cresce, de tom crescente. História, 1 e 4, cresce, de tom crescente. Série, 1 e 2, cresce, de tom crescente. Pônei, 2 e 1, decresce, de tom decrescente. Está aí a tabelinha criada por esse professor, que em um momento mais oportuno, mais adequado, nós vamos aprofundar e usar essa tabelinha para tudo em fonologia. Essa tabelinha será usada para acentuação, para classificar os encontros vocálicos, para divisão silábica. As pessoas encontram muita dificuldade em fonologia e eu procurei estudar para evitar que isso acontecesse, ou seja, para que esse assunto fique mais gostoso, mais tranquilo, mais fácil. E aí criei a tabelinha que nós vamos aprofundar nela em um momento mais oportuno. Mas aqui já deu para matar. Olha aí. Professor, então significa que na palavra muito temos um ditongo decrescente? Aqui vale 1, aqui vale 1. Isso aqui é vogal, isso aqui é semivogal. Quem é mais forte? A vogal. Do mais forte para o mais fraco, decresce, de tom decrescente. Viu? Vogal, semivogal, de tom decrescente. Aqui, ó. Quando eu falo 1 e 1 diferentes, eu estou falando de UI e U. Independente da ordem. Aquele que aparece em primeiro lugar, da esquerda para a direita, será vogal, e o segundo semivogal. Agora, da direita para a esquerda, aí semivogal, vogal. Essa ordem não muda. Professor, e 1 e 1 iguais? Xiita. 1 e 1 iguais? Vogal e vogal. Hiato. Juona, vogal e vogal, hiato. Em todas as opções, as palavras foram acentuadas pela mesma regra, à exceção de uma, marque-a. Ou então, marque a alternativa em que haja uma palavra que tenha sido acentuada pela mesma regra, pela mesma razão. Fênix, acento na penúltima sílaba. Ímpar, na penúltima sílaba. Ônus, na penúltima sílaba. Hífen, na penúltima. Pode, na penúltima também. Empatou tudo. Ditongue alguma? Não. X, R, S, E, N e E. Agora vamos lá. X é regra de oxítona? Não. Então Fênix recebeu acento por ser paroxítona. Ímpar, R é regra de oxítona? Não. Então ímpar recebeu acento por ser paroxítona. Ônus, o S é regra de oxítona? Não. Então recebeu acento por ser paroxítona. Hífen, EN é regra de oxítona? Não. Então recebeu acento por ser paroxítona. Pode, é regra de oxítona? É. Então não recebeu acento por ser paroxítona. Recebeu acento por ser diferencial, acento diferencial, para diferenciar o pretérito do presente. E aí está a resposta, a alternativa é: na A, na B, na C e na D, todas as palavras foram acentuadas pela mesma razão.
Agora, na opção E, você não pode dizer que ela foi acentuada por ser paroxítona, porque é regra de oxítona. Ah, professor, então qual é a regra? Nem interessaria, eu resolveria por lógica. Se na A foi paroxítona, na B foi paroxítona, na C foi paroxítona, na D foi paroxítona, e na E ela recebeu acento na penúltima, mas não foi por ser paroxítona, porque é regra de oxítona. Então, meus amigos, resposta, opção E. Tranquilidade, assunto fácil, gostoso, não há assunto difícil com este professor. Não há, pode ter certeza. Continuo afirmando, se não aprender língua portuguesa comigo, é defeito de fábrica. Tenho que devolver você para o papai do céu. Mas até hoje, saiba, nunca houve uma devolução. Todos que estudam comigo aprendem língua portuguesa e todos ficam em condições de gabaritar. Hoje o nosso resultado de língua portuguesa no estado do Amazonas é o melhor do Brasil, não tenho dúvida disso. Os nossos resultados estão fazendo a diferença. Queridos, neste primeiro revisaço, espero ter sido objetivo, ter sido claro, ter contribuído de forma significativa para o acréscimo e acúmulo de informações. Espero que vocês possam cada vez mais formar um conteúdo vasto, um conteúdo que faça diferença nos futuros certames dos quais vocês participarão, em busca da tão sonhada vaga em órgão público ou da ascensão para aqueles que já são servidores. Continuem nessa pegada, não desistam dos seus sonhos. Qual é o seu grande concorrente? É você mesmo. Se você superar as dificuldades, com certeza você vai chegar lá. Vai ser muito feliz e vai dar muita felicidade àqueles que convivem com você. E conte com este professor aqui sempre. Professor Pedrosa, pode ter certeza, sinônimo de companheiro, sinônimo de amigo, a pessoa que vai estar sempre torcendo por você. E mais do que isso, sinônimo de gabarito. Estudar com o professor Pedrosa significa gabaritar a língua portuguesa. Tenha certeza disso. Espero que eu tenha sido claro, objetivo, que vocês tenham entendido as explicações referentes a esta revisão, que este conteúdo possa ser cada vez mais enriquecido, que as informações sejam acumuladas, sejam acrescentadas, que vocês se tornem detentores de um vasto conteúdo, para que possa ser aplicado de forma eficiente nos futuros certames dos quais vocês participarão, em busca da tão sonhada vaga em um órgão público ou da ascensão para aqueles que já são servidores. E teremos aí pela frente vários certames. Fim de outubro, TRT 7, Ceará. 19 de novembro, TST Brasília. No último fim de semana de novembro, o nosso TRT1, o nosso TRF1, correção, nosso TRF1. Na primeira semana de dezembro, o TRF5. Na segunda semana de dezembro, o TRT21, Rio Grande do Norte. Bancas encarregadas desses certames: TRT 7, Ceará, CESP. TST Brasília, FCC. TRF1, CESP. TRF5, FCC. TRT21, Rio Grande do Norte, FCC. As oportunidades são muitas. Temos que estar
preparados para elas. E para isso, contem sempre com este professor aqui. Professor Pedrosa, sinônimo de amizade, sinônimo de companheirismo, muito mais do que isso, sinônimo de gabarito, pode ter certeza.